A paz do Senhor Jesus. Quero trazer mais um texto hoje para nossa meditação, e a palavra do Senhor que nós iremos compartilhar hoje está no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém. Neste texto sagrado, o profeta messiânico nos fala do Messias servo, dizendo: Quem há entre vós que temas ao Senhor e ouça a voz do seu servo. Um dos fatores mais decisivos na rejeição de Jesus Cristo pelos judeus foi justamente o fato de eles não compreenderem que o Messias se tornaria servo antes de se tornar rei. Os judeus imaginavam que o Messias deveria nascer em um palácio de ouro e não numa manjedoura. Mas aí que está a grande beleza da mensagem do Evangelho, em que Cristo se fez pobre para que nos tornássemos ricos, e que Cristo se fez servo para que, ao ser exaltado como rei, pudéssemos reinar com ele. O profeta Isaías viu claramente as duas faces do Messias e ficou maravilhado. Ele viu a face do Messias como um rei num alto e sublime trono, mas também viu a face do Messias como um grande servo sofredor, moído e humilhado por causa das nossas transgressões. Ao longo das Escrituras, a palavra nos revela em vários textos Jesus Cristo como um grande servo. Existe uma passagem na Bíblia tão bela e maravilhosa que é um verdadeiro tributo à humilhação de Jesus Cristo como servo e de sua exaltação como Senhor. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Esta passagem é uma das partes que o diabo mais obedecia na Bíblia. É isso que deixa o diabo mais endemoniado ainda. Cristo, já existindo em forma de Deus, e em vez de explorar a sua posição, escolheu o caminho da humilhação, que o levou até a horrível morte de cruz, sendo por isso proclamado Senhor. O fato da Bíblia dizer que Cristo se esvaziou não significa que ele renunciou aos atributos divinos da onisciência, onipresença e onipotência, mas sim que aceitou a forma de um servo e ocultou toda a sua glória natural. Enquanto muitos, sendo homens, querem ser Deus ou agir como se fossem Deus, o nosso querido Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É isso que faz Satanás odiar a Jesus Cristo e os seus seguidores. Porque Lúcifer, sendo criatura, quis ser semelhante a Deus, enquanto Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O diabo sempre procurou iludir os homens, prometendo glória sem sofrimento e coroa sem cruz. Entretanto, Jesus Cristo, mesmo sendo o herdeiro legítimo do trono do Pai, por ser o unigênito Filho de Deus, não usurpou dessa posição, preferindo antes sofrer como servo, para depois ser exaltado como Senhor, assentando-se à direita da majestade, bem acima de todo principado, potestade e poder, e de todo o nome que se possa referir, tanto no presente século como no século vindouro. Efésios 1, 21. A posição do Messias como servo sofredor sempre foi simbolizada e prefigurada através de cada novilho e cada cordeiro que era imolado sobre o altar por causa dos pecados do seu povo.
Cada golpe que um novilho ou um cordeiro levava à porta da tenda da congregação ou no átrio do templo de Salomão, quando a vítima era levada pelo pecador ao sacerdote, apontava para os sofrimentos de Jesus Cristo, o grande servo sofredor. Isaías, o profeta, foi quem mais vislumbrou a humilhação e a exaltação desse grande servo sofredor. Em Isaías 42, versículo 1, Deus usa o profeta para dizer: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Em Isaías, capítulo 52, versículo 13, Isaías escreve: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado, e muito sublime. Em Isaías 53, versículo 11, Isaías ainda escreve: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levara sobre si. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 8, numa clara alusão à vinda do grande servo sofredor, Deus usa o profeta Zacarias para dizer: Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Em Mateus, capítulo 12, versículos 17 e 21, Mateus confirma que as profecias de Isaías se referiam mesmo a Jesus Cristo como o grande servo sofredor, dizendo: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo sofredor, o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega, até que se faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Em Mateus, capítulo 10, versículo 43 e 45, o próprio Jesus deu aos seus discípulos uma lição de humildade, dizendo: Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Atos, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, num discurso inflamado, após a cura do paralítico, afirmou: O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Ao assumir a forma de servo, Jesus Cristo valorizou mais a sua condição de servo do que a sua condição de Senhor. Ele sempre se apresentava como aquele que veio para servir e não para ser servido. A maior lição que Jesus deu aos seus discípulos de sua real função de servo, enquanto esteve aqui na terra, é claramente demonstrado em João, capítulo 13, versículo 1 a 15, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Depois de dar aquela grande lição de humildade aos seus discípulos, Jesus disse o seguinte para eles: Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós devereis
também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Esse exemplo de Jesus como servo inspira e revoluciona o próprio mundo empresarial ao observarmos o grande sucesso de livros como O Monge e o Executivo, que exaltam a figura do líder servidor, inspirados sempre na figura de Jesus Cristo, o grande líder servidor. Amém.